aqui. Amém? Vamos ler 2 Samuel capítulo 23, versículos 8 a 12. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Você pode sentar? Gostaria que você, por um momento, baixasse sua fronte. Nós queremos ter uma palavra de oração sobre aquilo que nós iremos ouvir nesse dia. Papai, a sua palavra foi lida neste dia de domingo e nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. Até este momento nós erigimos um altar de adoração neste lugar, louvamos ao teu nome, falamos contigo, mas eu creio, Senhor, que agora chegou o momento de o Senhor falar conosco através da tua palavra. Então eu te peço, leva cativa a nossa mente, a tua vontade, para que nós possamos absorver, ouvir e receber no nosso coração aquilo que o Senhor tem para dizer-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje, nós precisamos compreender primeiro o cenário deste texto. Nós estamos aqui em 2 Samuel capítulo 23, um dos últimos capítulos da vida de Davi, e aqui nós não encontramos o jovem pastor de ovelhas enfrentando Golias. Aqui nós não encontramos Davi fugindo de Saul. Aqui nós encontramos Davi já no final da sua jornada. E depois de registrar as últimas palavras do rei Davi, a Bíblia passa a apresentar os homens que caminharam lado a lado com Davi e que ajudaram a sustentar o reino de Davi durante os anos de guerra. Israel, você sabe, vivia sob constante ataque dos filisteus. Davi foi um rei que não teve sossego durante toda a sua vida. Sempre havia guerra, sempre havia inimigos, sempre havia alguém para lutar contra ele. O inimigo era forte, o inimigo era numeroso, o inimigo era organizado, o inimigo era muito experiente. E é neste cenário aqui que aparecem os 3 homens que nós lemos aqui nessa manhã no texto de 2 Samuel 23. Josebe-Basebete, Eleazar e Samá. Mas o que mais me chama a atenção aqui neste texto é que todos eles estavam no mesmo campo de batalha. Todos eles viram os mesmos filisteus. Todos eles enfrentaram os mesmos riscos. Todos eles estavam diante do mesmo perigo. Mas alguns fugiram e outros permaneceram. Diga, alguns fugiram e outros permaneceram. E em todos os relatos existe um padrão. Qual é o padrão? Há um inimigo, há medo, há pressão e há pessoas recuando. Mas há sempre alguém que decide permanecer firme. Sempre que alguém decide permanecer firme, Deus entra em cena. Por isso que o texto que nós lemos repete por 2 vezes. E o Senhor efetuou grande livramento. Então a vitória, ela foi visível nos homens, mas o livramento veio da parte do Senhor. Foram os homens que lutaram, foram os homens que guerrearam,
Foram os homens que cansaram, mas o livramento veio da mão do Senhor. E isso nos leva então ao tema dessa mensagem nessa manhã, que traz por título, a fé que permanece. Olha que legal, eu sempre quis fazer isso, porque eu fico olhando lá de baixo, e o pastor ele acaba de falar e o negócio aparece, e hoje aconteceu comigo, glória a Deus. Te amo, Diego, maravilhoso, legal demais, gostei. Emaús, olha para mim nessa manhã. O que separou esses homens da multidão, José, Bassebete, Samar e Eleazar, não foi a força física. O que separou esses homens da multidão não foi o talento, não foi a experiência, não foi a capacidade, mas foi aquilo que eles conseguiram enxergar. E quando todos os outros só conseguiam enxergar problema, estes 3 homens aqui conseguiram enxergar além do problema, ou dalém do problema. Porque fé não é ausência de medo. Há quem diga aí fora, vai com medo mesmo, tudo bem, tá certo, vai com medo mesmo. Fé não é ausência de luta. Fé não é ausência de oposição. Não pensa você que agora, porque você aceitou Jesus, virou crente, os problemas acabaram-se. Certa vez eu era pastor lá em Palhoça, minha irmã chegou no final do culto, toda vez que ela vinha para o meu lado, quando acabava o culto, eu pensava, lá vem a irmã. Era uma luta. E eu desci o degrauzinho, quando eu cheguei lá embaixo, ela olhou para mim, pastorzinho. Eu achava mais legal ainda quando ela me chamava de pastorzinho, né? Ela era menor que eu, mas ela me chamava de pastorzinho. Pastorzinho, eu vou desviar. Eu falei, uai, primeira pessoa que avisa. Por que ninguém avisa que vai desviar? Pastorzinho, vou desviar. Por que você vai desviar, irmã? Porque quando era da macumba, não faltava comida, não faltava nada. Agora que eu virei crente, estou passando dificuldade. Eu falei para ela, bem-vinda à moenda de Deus. Bem-vinda à prensa de Deus. Você acha que só porque você se converteu, você não vai ter problema? Você acha que só porque você virou crente não vai ter boleto? Tinha que falar dos boletos, né? Amanhã tem um monte de boleto aí, todo mundo. Então fé não é a ausência de nada dessas coisas que eu falei. Fé é permanecer quando tudo ao seu redor está dizendo para você desistir. Nossos amigos Toque no Altar, foi até cantado músicas dele aqui hoje, não sei se foi Toque no Altar ou Trazendo a Arca, diziam, né? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Tô sozinho aqui desesperado, é isso que diz a música? Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Depois, Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz fazer o quê? Me faz fazer o quê? A fé que permanece. Josebe viu 800 homens, Eleazar viu todo mundo indo embora, Samar viu o povo abandonando o campo, mas eles enxergaram algo que os outros não enxergavam. E aqui está a pergunta para você nessa noite: o que é que cria a fé no coração de uma pessoa? O que é que faz alguém permanecer quando todos os outros estão recuando? O que é que faz alguém continuar acreditando quando tudo parece perdido? Porque os mesmos filisteus que fizeram alguns fugirem, foram os mesmos filisteus diante dos quais Deus manifestou o seu poder, através daqueles que permaneceram. Não mudou os filisteus, não era uma outra guarda, uma outra galera, eram os mesmos filisteus. E eu creio que ainda hoje Deus está procurando homens e mulheres assim, pessoas que não serão definidas pelo tamanho da batalha, pessoas que não serão governadas pelo tamanho da oposição, mas pessoas que decidiram confiar em Deus acima das circunstâncias. Aleluia! Porque quando a fé nasce, meu querido, no coração de um homem,
O impossível deixa de ser uma barreira e passa a ser um palco para a manifestação da glória de Deus. Vou repetir, porque isso aqui é frase para você colocar no seu Instagram. Quando a fé nasce no coração do homem, o impossível deixa de ser uma barreira e passa a ser um palco para a manifestação da glória de Deus. Você pode dizer amém? E é exatamente isso que nós vamos aprender com esses 3 valentes. E o primeiro nível de fé que eu quero falar nessa manhã é a fé que ultrapassa os limites naturais. 23:8 de 2 Samuel diz: são estes os valentes de Davi, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3, que brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Emaús, o primeiro homem que aparece nessa galeria dos valentes de Davi é Josebe-Basebete. E a Bíblia, ela faz questão de apresentar uma informação muito importante sobre esse camarada aqui. Ela diz que ele era o principal dos 3 valentes de Davi. E de acordo com o relato bíblico, você que é apaixonado pelas Escrituras, por certo já deve ter estudado isso. 2 Samuel capítulo 23, mas também 1 Crônicas capítulo de número 11, diz que a tropa de elite do rei Davi, ela era composta por 37 principais guerreiros, conhecidos como os valentes de Davi. E esse grupo, ele era dividido em categorias de acordo com as suas façanhas, ou de acordo com o seu nível de liderança. Ou seja, entre todos os 37 homens extraordinários que cercavam Davi, Josebe-Basebete ocupava a posição de maior destaque. Mas o que é que colocou ele nessa posição? Não foi o seu título, não foi a sua origem, não foi a sua aparência. O que colocou ele nessa posição foi aquilo que ele fez quando ele chegou diante da batalha e no dia da batalha. Pergunta para a pessoa do seu lado o seguinte: o que você está olhando no dia da batalha? A Bíblia diz que ele empunhou a sua lança para o combate contra 800 homens e os matou em uma única ocasião, em um único dia de combate, em um único dia de guerra. Para comigo para pensar num momento. Nós não estamos falando aqui de uma escaramuça. Escaramuça, para quem não sabe, é uma pequena discussão, uma pequena guerra com algumas pessoazinhas, umas 10, 12 pessoas. Isso é uma escaramuça. Nós não estamos falando de uma discussão rápida. Nós estamos falando de muitos soldados. Nós estamos falando de uma batalha gigantesca. Nós estamos falando de homens capacitados. Nós estamos falando de homens treinados nas academias de guerra. Nós estamos falando de homens armados. Estamos falando de homens que acostumavam a matar. E ainda que eles não tinham vindo todos ao mesmo tempo, os 800, o resultado final daquela batalha naquele dia foi muito impressionante. 800 homens ficaram caídos diante de um só homem. Humanamente falando, isso é quase impossível. E eu fico preocupado ainda porque a galera acha que os X-Men são poderosos, né? Aqui o cara lutou com 800. Militarmente falando, isso é extraordinário. Por isso é que a pergunta não é como é que ele conseguiu matar 800 homens? Mas a pergunta certa para você fazer, eu gosto do Marcos Paulo porque ele chega na gente e diz assim: mas qual é a pergunta que você gostaria que tivessem feito para você? Daí ele lasca a gente, né? É porque a gente fica esperando as perguntas dele, chega para a gente: tá, mas qual é a pergunta que você gostaria que fizesse para você? Então a pergunta que eu quero que você faça aqui é a seguinte: o que é que fez Josebe-Basebete permanecer até o fim? Porque os outros diziam: como que ele conseguiu matar 800 homens? Agora a pergunta certa é: como é que ele conseguiu permanecer até o fim? Porque muitos começam batalhas, mas poucos terminam. E eu sei que eu estou falando nessa manhã para um número elevado de pessoas, mas possivelmente haja alguém aqui nesse lugar também, que você talvez já tenha um histórico de começar algumas batalhas, mas de não ir até o final com elas. Muitos começam cheios de coragem,
Mas poucos continuam quando o corpo começa a cansar. Poucos continuam quando a pressão aumenta. Poucos continuam quando tudo parece estar contra eles. Mas Josebe e Batsebete permaneceu. Em algum momento é certo sim que os seus braços cansaram. Em algum momento é certo sim que a sua mente foi pressionada. Em algum momento a lógica deve ter dito: você não vai conseguir. Mas ele continuou. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele: continua. Esses dias perguntaram para mim: pastor Antônio, qual é o segredo para você ter chegado até aqui? Sabe qual foi a minha resposta? Continuar. Não parar nunca. Não pare. A fé não nasce quando as circunstâncias são favoráveis. Aliás, tem crente que nem ora quando as condições estão favoráveis, né? A fé nasce quando alguém decide confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Josebe olhou para uma batalha que parecia impossível, mas ele não permitiu que o tamanho da guerra determinasse a sua resposta. Porque a fé verdadeira não consulta primeiro as probabilidades. Ela não vai para o papel para fazer as contas, se vai dar ou se não vai dar. A fé consulta primeiro a Deus. Deus, eu posso ir. E o Senhor diz, vai. E aí você vai, a vitória é garantida. Enquanto a lógica diz que é impossível, Josebe continua avançando. Enquanto os números diziam, você não consegue, Josebe continuava avançando. Enquanto a realidade dizia, mas você está sozinho, Josebe continuava avançando. Existe uma diferença entre quem vive pela lógica e quem vive pela fé. Quem vive pela lógica sempre vai perguntar, quantos são contra mim? Agora quem vive pela fé pergunta, quem está comigo? Vamos embora, não tem ruim não. Josebe entendeu aquilo que todo homem e toda mulher de Deus precisa entender, que quando Deus está presente, a batalha nunca vai ser natural, sempre vai ser sobrenatural, mas nós temos um detalhe a nosso favor, a vitória já é garantida, é 10-0 para Jesus. Eu estava olhando ontem o jogo de Curaçao. Irmãos, eu falei língua estranha olhando o Curaçao jogar. Estou falando sério. Homens de Deus no campo. Uma igreja de Deus no campo. E conseguiram segurar o jogo em 0-0. Para eles foi a Copa do Mundo. Os últimos minutos parecia que tinha um estádio dentro da minha casa. E minha mulher olhava para mim e pensava, esse estava doido. Irmão, e aí eu meu Deus, Senhor, segura, Senhor. E aí quando deu 90 eu pensei, Senhor, e quanto que ele vai dar? É 6, geralmente é 6 porque é 3 para cada lado agora por causa do momento da hidratação, mas foi 5, glória a Deus. E aí eles indo lá e os caras vinham e eles vinham e eles iam, Deus, meu Deus do céu. Quando terminou, irmão Jesus, eu pensei, amanhã eu tenho que pregar, quase que eu fiquei sem garganta. Eu dei glória a Deus, eu falei língua estranha, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Aqueles homens entraram no jogo ontem sabendo de uma coisa, o Senhor está conosco. Ah, pastor, que heresia misturando com futebol, né? O problema é seu se você não gostou da minha, do meu exemplo. Fica com ele, se serviu. Se não serviu, bota fora, dá bola não. Ele entendeu isso. Se o Senhor estiver na batalha, a batalha está vencida. Existe uma força que não vem dos músculos, existe uma resistência que não vem da carne, existe uma capacidade sobrenatural que Deus libera apenas para aqueles que permanecem firmes. Você percebe aqui que nesse texto que nós lemos, a Bíblia não exalta a lança de Josebe e Batsebete? O cara, eu já vi muito pregador e eu já fiz isso muitas vezes, o cara matou 800 com uma lança, oh, que maravilha! Uma vez eu cheguei a pregar, quando o cara não estuda a Bíblia, o cara pode falar umas bobagens, né? Eu cheguei a falar que ele tinha matado tudo de uma vez. Eu fiquei pensando 800 enfileirado, né? Aí o cara jogando assim, a primeira pegando no primeiro e indo lá no último. De vez em quando os pregadores cometem uns negócios assim, né? Mas graças a Deus Jesus me ensinou, fui aprendendo, fui comendo Bíblia. Olha para o outro lado e diga para ele, come Bíblia, irmão. Para não falar bobagem. A Bíblia não exalta a lança de Josebe e Batsebete, mas a Bíblia exalta o homem que se recusou a recuar. Porque a lança era uma arma comum. Agora o que era incomum era a disposição de permanecer. Isso era incomum. A disposição de permanecer.
Talvez hoje você esteja olhando para uma batalha que parece grande demais. Talvez sejam problemas financeiros, talvez seja uma crise dentro da sua casa, talvez seja uma crise dentro do seu casamento, talvez seja uma luta espiritual, talvez seja uma batalha emocional que já dura anos e anos. E quando você olha para a sua realidade, você pensa: eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho força suficiente, eu não tenho capacidade suficiente. Mas José Bassebete neste texto nos ensina que Deus não precisa de recursos extraordinários para fazer feitos extraordinários. O que Ele está procurando é homens e mulheres que permaneçam firmes e creiam, e Ele vai fazer o impossível. Aleluia! Porque a fé não depende do tamanho daquilo que está nas suas mãos. A fé depende do tamanho da confiança que existe no seu coração. E eu pergunto para você nessa manhã, Emaús, o que tem parecido grande demais para você? Qual é a batalha que tem feito você pensar em desistir? Talvez você esteja olhando para o tamanho do problema, mas eu digo para você, você precisa olhar para o tamanho do Deus que prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então é todos os dias. Você está esperando que a sua batalha diminua? Ou você está disposto a permanecer firme? Tem algum ex-assembleiano aqui no nosso meio? Só eu? Mais uns 80. Tinha uma canção que a gente cantava lá, né? Que dizia assim: quando você estava lutando demais, né? Fica tranquilo, irmão. Coragem, irmão. Coragem, irmão. Daqui a um tempo essa luta vai passar. Coragem, irmão. Mas esse é os desesperados que querem ir para o céu logo, entendeu? Para acabar tudo, para parar de pagar boleto e passar a luta. Irmão, eu não estou nem aí para o tamanho da minha luta. Eu só sei de uma coisa: eu permaneço. E se eu permaneço, Ele está comigo. E se Ele está comigo, a vitória é garantida. Simplesmente assim. Josebe nos ensina que o elemento criador da fé não é a ausência de gigantes, não é a ausência de oposição, não é a ausência das impossibilidades, mas o elemento criador da fé é a convicção de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando os números dizem que não há saída para você. Entendeu? E existe algo muito interessante aqui. Josebe nos ensina a enfrentar o impossível. Mas o problema é que muita gente até consegue enfrentar batalhas grandes. Tem gente que é bom em enfrentar batalhas grandes, é bom em testemunhar de feitos grandes, mas o difícil é você permanecer quando você percebe que está sozinho. Porque existe uma diferença entre você enfrentar uma multidão e continuar lutando quando aqueles que deveriam estar do seu lado foram embora. E aí você fica apavorado. E é exatamente aí que entramos no segundo nível de fé, para falar do segundo valente, que é a fé que permanece quando todos recuam. O versículo 9 e 10 do capítulo 23 de 2 Samuel que nós lemos diz que depois dele Eleazar, quer dizer, depois de José Bassebete, Eleazar agora, que estava entre os 3 valentes de Davi, quando desafiaram os filisteus e se juntaram para a batalha. Quando estes homens haviam se retirado, os de Israel, ele se levantou e atacou os filisteus, até que a espada ficou grudada na mão. Pensa você no tanto que ele lutou. Se Josebe nos ensina a enfrentar multidões, Eleazar nos ensina a permanecer quando nós ficamos sozinhos. E observe que a grande batalha deste texto não começa contra os filisteus. Ela começa quando os homens de Israel se retiram. Os homens de Israel agora se retiraram. A Bíblia não diz que os filisteus fugiram. A Bíblia não diz que o problema diminuiu. A Bíblia não diz que os companheiros foram embora. E talvez essa seja uma das dores mais difíceis da vida. Porque difícil é você lutar contra o inimigo. Mas mais difícil ainda é quando você vai lutar, decide lutar, e aqueles que deveriam estar do seu lado desaparecem. Deixam você, eu aprendi uma palavra aqui em Goiânia, na braquiara, não sei direito o que isso significa, mas deve ser alguma coisa ruim. Uns disseram assim, ficou no sal.
deve ser ruim também, né? Mas enfim, deixaram o cara mal. Imagina a cena comigo. Exército recuando, homens abandonando o campo, poeira se levantando, o barulho dos passos ficando cada vez mais distante, e Eleazar olhando e dizendo: cadê a igreja? Cadê os israelitas? Cadê o exército? Ele conseguiu enxergar o último homem indo embora, e ele ficou sozinho. Diga sozinho. Nesse momento ele tinha duas opções. Diga duas opções. As duas opções eram: ou ele corria junto, ou ele permanecia firme. Qual que ele decidiu? A Bíblia diz: e ele se levantou. Ai, irmão, eu gosto demais essas três palavrinhas. Ele se levantou. Eu gosto disso, porque eu sou crente do fogo, eu sou crente do barulho, eu sou crente da guerra, eu sou crente da peleia. Isso aí, né? Eu gosto desse, outra palavra goiana, desse peteco todo, né? Então, quando diz assim, e ele se levantou, eu já vejo vitória. Não, porque se o cara levantou, glória a Deus, é uma vitória. Então que frase poderosa. Por quê? Porque fé não é apenas acreditar. Fé é se levantar. Fé é tomar posição. Fé é permanecer quando tudo dentro de você está dizendo: vaza, foge, não dá para tu. Isso é fé. Eleazar decidiu ficar. Então começou uma batalha tão intensa que a Bíblia diz que a ponto de a espada ficou pegada na mão dele. Ele lutou por tanto tempo, ele resistiu por tanto tempo, ele permaneceu por tanto tempo, que já sua mão não conseguia largar a espada. E aqui tem uma imagem muito poderosa. Ah, meu irmão, você tem que vir comigo nisso aqui. E a imagem poderosa é essa: a espada aqui, ela pode simbolizar também a palavra do Senhor que você tem, a Bíblia Sagrada que você tem. E se você pegar para fazer uso dessa palavra todos os seus dias, ela vai ser uma com você, ela vai ficar pegada na sua mão, a ponto de quando olharem para você, vão ver a palavra, e quando olharem a palavra, vão ver você, porque será apenas um. Diga para o irmão do lado: seja um com a palavra. Diga para o irmão do lado: eu quero olhar para você, e eu quero ver a palavra. Aleluia. E eu acredito que existem pessoas aqui nessa manhã sim que estão cansadas. Eu acredito sim que existem pessoas aqui nessa manhã que estão cansadas de lutar, estão cansadas de esperar, estão cansadas de acreditar. Mas o Espírito Santo diz para você nessa manhã: não solte a palavra, não largue a espada, não solte a promessa, não esqueça daquilo que o Senhor falou no teu coração, porque a mesma mão que ficou cansada foi a mesma mão que viu o milagre. E aí a gente chega na frase mais importante do texto lido de 2 Samuel 23. O Senhor operou um grande livramento naquele dia. Perceba, a luta foi de Eleazar, o esforço foi de Eleazar, o cansaço foi de Eleazar, mas o livramento veio do Senhor. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está. E a sua visão. Entendeu? Não desista, fica firme. E deixa eu ensinar uma coisa para tu, crente. A fé não produz o milagre. A fé permanece firme até que Deus produza o milagre. E o texto termina com uma cena quase que irônica. Por quê? Lembra que um ficou, lutou e matou todo mundo. Mas agora o que acontece? O povo voltou. Diga: o povo voltou. Mas o povo não voltou para brigar. O povo não voltou para lutar. O povo voltou para pegar os despojos. Quem antes fugiu da guerra, agora apareceu para recolher os resultados da guerra. Agora o que permaneceu, teve o privilégio de participar da vitória. Eu imagino, irmão, porque eu prego fazendo um filme. Enquanto eu estou olhando para você aqui, você quase que não aparece para mim nos meus olhos.
porque eu estou pregando para você e fazendo o filme na minha cabeça. Eu imagino Eleazar, doido, escumando pela boca, com a espada na mão, e o povo voltando para pegar despojo, e ele, tô nem aí para os despojos, eu já sei que isso aí é tudo meu. O que eu quero é saber se tem mais algum filho de Belial, tem mais algum filho das trevas, tem mais algum incircunciso filisteu para me matar, porque não vai ficar nenhum vivo. E o povo pegando despojo. Mas Eleazar queria fazer o quê? Cumprir o propósito. Eu fiquei para lutar, então eu vou ter vitória. Entendeu? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente nessa estação. Você continua acreditando, mas algumas pessoas já desistiram. Você continua orando, mas alguém da sua casa já abandonou a oração. Você continua permanecendo, mas algumas pessoas já recuaram. Deixa eu dizer para ti, irmão, não permita que a desistência dos outros determine a sua decisão. Vou repetir, isso aqui é forte. Não permita que a desistência dos outros determine a sua decisão. Por quê? Porque Deus não chamou você para acompanhar as multidões. Deus chamou você para viver de uma decisão. Então não permita, de maneira alguma, que a desistência dos outros determine a sua decisão. Porque Deus chamou você para permanecer fiel. Falando de novo dos meus irmãos antigos assembleianos aí que estão aí, né? Que conhecem os 524 hinos da harpa cristã. Tinha uma canção lá que era muito legal, que dizia assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Aonde? Firme nas promessas. Tem bastante gente aí da veieira, hein? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Aí o maestro fazia, né? Sim, firme nas promessas de Jesus. Tem crente firme aí? Tem crente que vai permanecer aí? Então diga aleluia. Então, queridos, o elemento criador da fé, ele não aparece quando tudo está dando certo. O elemento criador da fé, ele aparece quando todos recuam e você continua firme. Quando todos abandonam e você continua crendo. Quando todos soltam a espada, mas você continua segurando e sustentando a palavra. Diga aleluia. Mas existe um terceiro nível de fé. Josebe enfrentou a impossibilidade. Eleazar enfrentou a solidão. Mas Samar vai enfrentar algo que talvez seja a mais comum no nosso meio. Ele não vai lutar contra 800. Ele não vai lutar sozinho contra o exército. Ele vai lutar contra a tentação de abandonar aquilo que Deus confiou para ele. Porque às vezes, nós não desistimos por causa do tamanho da batalha. Desistimos porque nós começamos a acreditar que aquilo que Deus nos deu já não vale mais a pena ser defendido. E é exatamente aí que entra Samar. E se o Rodrigo já quiser vir me acompanhar, só o Rodrigo por enquanto. Cadê o Rodrigo? Tecladista. Vem aí, meu irmão. Aleluia. Nós vamos para o terceiro item, que é a fé que defende o que Deus confiou. Versículo 11 e 12 diz: depois dele vinha Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. E o povo fugia dos filisteus. Samar se colocou no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Diga amém. 30 segundos só para mim vir aqui combinar um negócio com ele, para você achar que já estava combinado. Daí, enquanto isso, você diz um amém. Aleluia, já combinei, tá? Já estava combinado. Irmãos, pensa aqui, ó. Se Josebe enfrentou a multidão, se Eleazar enfrentou a solidão, Samar fez algo muito diferente. Ele enfrentou a tentação de abandonar aquilo que Deus havia confiado para ele.
Lembra da história? Os filisteus chegaram, o povo fugiu, o campo ficou vulnerável. E humanamente falando, a decisão mais lógica seria abandonar aquele lugar. Afinal de contas, era um campo de lentilhas. Era apenas uma plantação, apenas um pedaço de terra, mas Samá, ele enxergou algo que os outros não enxergaram. Ele entendeu que aquilo não era apenas um campo de lentilhas, ele entendeu que aquilo representava herança, aquilo representava sustento, aquilo representava provisão, aquilo representava o que Deus tinha dado ao seu povo. Então existe uma pergunta que o texto nos faz: por que alguém arriscaria a sua vida por um campo de lentilhas? Porque aquilo que parece pequeno para os homens pode ser muito precioso para Deus. Nunca esqueça dos pequenos começos. Nunca esqueça das pequenas batalhas. Samá entendeu que ele não estava defendendo uma plantação. Ele estava defendendo aquilo que Deus havia colocado debaixo de sua responsabilidade. E quem entende o valor da sua herança não entrega o território para o inimigo sem resistência. Você vai lá e dá uma banana para o diabo e diz assim: aqui você não entra. Foi isso que Samá fez, e foi extraordinário, porque a Bíblia diz que ele se colocou no meio daquele terreno. Imagine você essa imagem, você está conseguindo visualizar? Ele não ficou na margem, não ficou na vereda, ele não ficou observando, ele não ficou calculando, 3 para 1, 2 para 1, não. Ele se posicionou no centro daquilo que precisava ser defendido. Porque a fé, queridos, não é apenas acreditar. Fé é posicionamento. Fé é ocupar o lugar que Deus mandou você ocupar. Fé é permanecer onde Deus mandou você permanecer. Fé é proteger aquilo que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade. E então a batalha começou. Samá lutou, Samá resistiu, Samá permaneceu. E mais uma vez a Bíblia repete a mesma frase: o Senhor efetuou um grande livramento. Emaús, perceba nessa manhã aqui o padrão dos 3 valentes. Eles lutaram, mas Deus livrou. Eles permaneceram, mas Deus deu a vitória. Eles fizeram a sua parte, mas Deus realizou aquilo que homem nenhum podia fazer. Talvez o seu campo de lentilhas não seja uma plantação. Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua família, talvez seja o seu ministério, talvez seja a sua vida de santidade. Talvez seja a promessa que Deus colocou dentro de você, e o inimigo tem tentado convencer você de que não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena o esforço, não vale mais a pena a oração, não vale mais a pena a perseverança. Ei, Samá nos ensina que aquilo que Deus entrega nunca é pequeno demais para ser defendido. Porque aquilo que Deus entrega para um homem carrega valor eterno. O que os homens chamavam de um simples campo de lentilha, Samá chamava de herança. É minha herança. O que os homens consideravam dispensável, Samá considerava digno de luta. Porque aquilo que é comum aos olhos dos homens pode ser muito precioso aos olhos de Deus. Eu tenho coisas, irmãos, que já tem mais de 10 anos que eu espero. Orando, crendo. Tem coisas que eu esperei por 20 anos. Algumas o Senhor já deu, outras ainda o Senhor não deu. E eu continuo crendo. E eu continuo permanecendo. Tem coisas que eu esperei por 28 anos. E agora é que estão acontecendo na minha vida. E esses dias a minha esposa, a Andressa, ela foi usada por Deus. E ela disse assim: amor, o Senhor olhou para você e disse: Antônio Carlos. É, porque o Senhor sabe que eu não gosto só de Antônio.
porque eu tenho um nome composto, meu nome é Antônio Carlos, né? Então, o Senhor disse: Antônio Carlos. Eu imagino que não deve ter sido assim, porque como Deus sabe que comigo é tudo na base do trovão, irmão, eu não tenho esse negócio muito assim de cicio, né, murmúrios. O negócio comigo é meio que, entendeu? Eu estava ontem estudando a palavra e a Andresa estava tentando assistir televisão do outro lado. Ela parou de assistir televisão e ficou ouvindo a palavra. E ela disse assim: não tinha como competir, não tem como. Eu estava lá pregando e tal. E aí o Senhor disse para a Andresa, e a Andresa falou para mim: pergunta para mim o que, pastor? Pergunta direito, senão não respondo. O Senhor disse: Antônio Carlos! E eu disse: o que, Senhor? Chegou a tua vez na fila. Eu disse: como assim chegou a minha vez na fila? Você permaneceu, você não desistiu, você não retrocedeu, você continuou, você ficou firme. Chegou a tua vez na fila, agora eu vou fazer. Irmãos, eu estou vivendo a melhor temporada da minha vida, em idade ministerial, em idade de casamento, porque o Senhor disse: agora eu vou te abençoar. Antônio Carlos, chegou a sua vez na fila. Olha para o outro lado e diga para ele: está chegando a sua vez na fila. Ô irmão, chegou a minha vez na fila. Cada vez que a minha fé é provada, vem comigo, Rodrigo, tu me dás a chance de crescer. Você está com medo de cantar, irmão? As montanhas e vales, desertos que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir. Se diante de mim não se abrir o mar, o que ele faz? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Aleluia! Glória a Deus! Qual é o campo que Deus confiou a você? Eu vou continuar pregando, mas eu não posso esquecer que chegou minha vez na fila. Qual é o campo que Deus confiou para você? Qual é o inimigo que está tentando roubar? E o que esse inimigo está tentando roubar? Você está protegendo ou você está abandonando aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você está lutando pela sua herança espiritual ou você está entregando território sem resistência? O elemento criador da fé, ele aparece quando uma pessoa decide permanecer guardando aquilo que Deus lhe confiou. Samar não viu lentilhas, Samar viu propósito, Samar viu herança, Samar viu responsabilidade. Por isso que ele ficou, por isso que ele lutou, por isso que Deus operou um grande livramento. Porque quando um homem protege aquilo que Deus lhe confiou, Deus se levanta para proteger esse homem.
que cheguei, um homem me disse essa frase: você tem que investir sua vida aqui, porque lá tem muita gente na fila. Eu não dei ouvidos, eu não escutei, eu não deixei aquilo minar o meu coração, e eu fiquei firme, permanecendo. Quando você guarda aquilo que Deus te confiou, Deus se levanta para te proteger, e aquilo que parecia apenas um campo se transforma no palco de um grande milagre, de um grande testemunho. Emaús, caminhando para o final, depois de olhar para esses 3 homens, eu chego a uma conclusão. Josebe enfrentou a impossibilidade, Eleazar enfrentou a solidão, Samá enfrentou a pressão para abandonar aquilo que Deus havia confiado a ele. Mas existe algo que une esses 3 homens: nenhum deles recuou. Josebe permaneceu, Eleazar permaneceu e Samá permaneceu. E em todos os casos a Bíblia registra a mesma verdade: o Senhor efetuou um grande livramento. Então perceba, querido, que o elemento criador da fé não foi a ausência da batalha, não foi a ausência do medo, não foi a ausência da pressão. O elemento criador da fé foi a decisão de permanecer. Porque a fé não é apenas acreditar que Deus pode. Fé é continuar firme até que Deus faça. Fé é continuar orando quando ainda não aconteceu. Fé é continuar lutando quando nada mudou. Fé é continuar defendendo aquilo que Deus confiou a você mesmo, mesmo que outros não acreditem naquilo que você crê. E talvez a maior pergunta hoje não seja: qual é o tamanho da sua batalha? Talvez a maior pergunta hoje seja: você vai permanecer no seu posto? Você vai permanecer firme? Porque deixa eu dizer para você, se você não sabia, Deus ainda continua operando grandes livramentos. Ele continua procurando homens e mulheres que decidam permanecer. Josebe permaneceu diante da impossibilidade, Eleazar permaneceu diante da solidão, Samá permaneceu diante da pressão, e Deus operou um grande livramento para eles. E hoje, neste dia, Deus está fazendo a mesma coisa aqui nesse lugar. Emaús, nenhum destes homens aqui estava procurando ser o herói para que a sua história pudesse ser contada na Bíblia. Josebe estava no seu posto, Eleazar estava no seu posto, Samá estava no seu posto, e a grande virtude deles não foi conquistar algo novo. A grande virtude dele foi não abandonar aquilo que Deus já havia confiado a eles. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja falando comigo e com você nessa manhã. Porque enquanto eu pregava essa palavra, talvez Deus tenha mostrado para você alguma área da sua vida onde tenha acontecido algum recuo, alguma paralisação, por conta do medo ou por conta de fé dúbia, você não conseguiu avançar. Talvez você não abandonou a igreja, mas abandonou a oração. Talvez você não abandonou a fé, mas abandonou a promessa. Talvez você não abandonou o casamento, mas abandonou as forças para lutar por ele. Talvez você não abandonou o ministério, mas abandonou a paixão que você tinha lá no começo. E a pergunta que o Espírito Santo faz hoje aqui para você é simples: onde você recuou? Onde foi que você parou? Porque eu sou o mesmo Deus e eu continuo aqui. Eu sou o mesmo Deus e continuo operando. Eu sou o mesmo Deus que está chamando homens e mulheres para permanecer no seu posto.
Talvez você saiba exatamente qual é o campo. Talvez você saiba exatamente qual é a batalha. Talvez você saiba exatamente qual é a área da vida que Deus está dizendo para você: ei, volte! Pega novamente a espada. Assuma novamente a sua posição. Não entregue aquilo que eu confiei a você. Não entregue de mão beijada aquilo que eu te dei. Não desista no meio da caminhada. Eu ainda continuo sendo Deus. Fica de pé nessa manhã.